Antigamente o medo estava dentro das igrejas, medo do pecado, medo do inferno, medo de Deus. Mas hoje esse medo atravessou o portão das escolas aqui no Brasil. Urgente. Brasil. A situação é séria. Os bastidores revelaram uma bomba que pode mudar completamente o futuro da educação e da liberdade de pensamento no país. E quem está por trás disso? Pais, preste atenção na educação dos filhos. Tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor, doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. A religião organizada. Sim, isso mesmo. Enquanto você trabalha, estuda e tenta sobreviver, tem uma galera infiltrando doutrina religiosa nas escolas públicas e privadas, manipulando mentes vulneráveis e fazendo isso com seu dinheiro. Isso não é teoria da conspiração. Isso é um projeto de poder político e religioso que já tá rolando e só tá avançando porque muita gente ainda não acordou para esse esquema nojento travestido de fé. Não tem diferença de professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Fala que o pai oprime a mãe oprime o filho. E hoje quem expõe isso com coragem, lucidez e um rolê de peito aberto é a nossa convidada Aline Câmara, uma das vozes mais potentes contra a lavagem cerebral cristã que está dominando o país. Ela tem se posicionado de forma firme, desmascarado sistemas religiosos que usam a Bíblia como ferramenta de controle de massas, e está trazendo à tona a hipocrisia de líderes que se dizem de Deus, mas estão de olho no seu voto, no seu dinheiro e na sua ignorância. Se você é uma pessoa inteligente e antenada, você vai reconhecer nitidamente esse plano se desenrolando bem debaixo do nosso nariz. Se você chegou nesse vídeo, já chega dando aquele salve e apertando o botão de se inscrever no Rebelião Ateísta Oficial. Se inscreve também nos nossos outros canais, Rebelião Ateísta Lixeira, onde a gente mostra os absurdos da fé sem filtro nenhum, e o Desprogramação Religiosa, que é onde a gente desmonta, tijolo por tijolo, a prisão mental da doutrina. E enquanto a gente discute se é ideologia de gênero ou marxismo cultural, eles seguem avançando pelas salas de aulas, nas escolas e universidades, escrevendo uma nova forma de catequese, mas agora com uniforme escolar. Agora já vou logo adiantando. O que você vai ver aqui hoje é tão sério, tão absurdo, tão inflamável, que pode fazer você repensar tudo o que já acreditou sobre religião, poder e manipulação mental. Se você é fraco de mente, melhor sair agora. Se encara a verdade, se arma com conhecimento, porque não existe guerra espiritual, mas guerra contra a ignorância. A gente tem visto um monte de professor colocando vídeo pornográfico em sala de aula, de professor usando da sua posição hierárquica para poder colocar conteúdo erótico em sala de aula, professor, inclusive, que fez alunos se beijarem. Onde houve uma ameaça muito grave a 2 professores que realizaram um protesto por vacinas e contra Jair Bolsonaro. Protesto absolutamente pacífico, e aí houve ameaça de morte. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Antigamente o medo estava dentro das igrejas, medo do pecado, medo do inferno, medo de Deus. Mas hoje esse medo atravessou o portão das escolas aqui no Brasil. Pais, preste atenção na educação dos filhos. Tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor, doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença de professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Fala que o pai oprime a mãe oprime o filho. A gente tem visto um monte de professor colocando vídeo pornográfico em sala de aula, de professor usando da sua posição hierárquica para poder colocar conteúdo erótico em sala de aula, professor, inclusive, que fez alunos se beijarem. Onde houve uma ameaça muito grave a 2 professores que realizaram um protesto por vacinas e contra Jair Bolsonaro. Protesto absolutamente pacífico, e aí houve ameaça de morte numa campanha de difamação. Agora é o medo de ensinar o que é ciência, o medo de falar do corpo, medo de ensinar a verdade sobre a história sombria daquilo que vivemos na ditadura no passado, o medo de fazer a criança pensar, medo de falar a verdade na sala de aula. E esse medo não veio do nada, ele foi fabricado por um projeto de poder da religião que entendeu que quem domina a educação domina a mente, e quem domina a mente domina
tudo. E eu preciso que você preste atenção no que eu vou falar agora, porque o que a gente está vendo nas escolas não é um simples conflito de ideias, é uma tomada de território. Agora eles querem o horário de culto nas escolas, eles querem a Bíblia como livro paradidático. Tem pai de extrema direita ensinando o filho a negar o conhecimento. Tem escola proibindo professores de citar Darwin, Marx, Paulo Freire. Tem pai questionando a aula porque o filho ouviu a palavra gênero. Tem livro sendo recolhido porque mostra uma menina com a roupa curta. Isso é inadmissível. E claro, o cristianismo bolsonarista acha que isso é moral, que são os valores, cuidado com as crianças. Mas o que está acontecendo, na verdade, é uma alienação intencional. A religião quer apagar a amplitude do pensamento crítico e colocar no lugar um pensamento limitado e obediência a uma visão de mundo unicamente religiosa. Eles estão trocando o porquê pelo amém dentro das salas de aula. Eles não querem formar cientistas, professores, pesquisadores, filósofos, artistas, pensadores. Não, parece que eles querem formar pastores e líderes contra o feminismo, contra o movimento LGBT, defensores da escala 6x1, defensores do imperialismo opressor que se alimenta da pobreza, do machismo violento que só faz aumentar o feminicídio no nosso país. É isso que a religião cristã bolsonarista quer formar dentro das escolas. E nós precisamos trazer esse debate para dentro do ambiente político, porque nós precisamos pressionar esse movimento. Eles dizem que estão protegendo as nossas crianças, mas isso mostra claramente que o que eles querem é proteger a própria religião e manter o controle sobre todo o país. E eles sabem que uma criança que aprende a pensar, questionar, criticar e confrontar esse sistema religioso arcaico, mais cedo ou mais tarde essa criança ou adolescente entende o verdadeiro lugar da religião. Só que, meu amigo, minha amiga, o cristianismo, o que ele tem de perverso, ele tem de experiência. Ele tem um projeto de poder por trás disso. E ele tem nome, história e estratégia. Isso está longe de ser novo. Não nasceu nas escolas aqui no Brasil. Nasceu dentro das igrejas. E mais do que isso, nasceu de uma doutrina importada, que acredita que a única forma de salvar o mundo é tomar o controle daquilo que forma o pensamento de um povo, que é a educação. Lá fora, essa doutrina é conhecida como teologia do domínio, ou dominionismo. Eu gravei um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição, e esse é um tema que você vai me ouvir falar muito por aqui. E todas as vezes que você me ouvir falar, você precisa parar para escutar com atenção, porque o projeto de domínio da religião inclui todas as esferas da sociedade. E quando você ouvir, se você é uma pessoa inteligente e antenada, você vai reconhecer nitidamente esse plano se desenrolando bem debaixo do nosso nariz. E enquanto a gente discute se é ideologia de gênero ou marxismo cultural, eles seguem avançando pelas salas de aulas, nas escolas e universidades, escrevendo uma nova forma de catequese, mas agora com uniforme escolar. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Como essa teologia transformou a escola num campo de guerra e por que o que está em jogo agora não é só o futuro da educação, é o futuro da liberdade de pensar e das mentes que vamos formar no futuro. Essa discussão é urgente e eu quero ouvir o que você pensa sobre isso. Para entender o que está acontecendo na educação, a gente precisa dar um passo atrás, porque como eu disse, essa história não começou no Brasil, começou lá fora, nos Estados Unidos, no fim dos anos 70. Um grupo de líderes religiosos começou a pregar que o mundo tinha sido tomado por Satanás e que os cristãos precisavam reconquistar cada espaço da sociedade para entregar de volta para Deus. E isso vai muito além da ideia criminosa, diga-se de passagem, do ide e pregai o evangelho. Eles não querem só que as pessoas conheçam a filosofia perigosa sobre Jesus e as suas ideias sobre divisão de bens, propriedade, caridade, espaço para as minorias e igualdade social. Eles não querem isso. Eles querem que os líderes religiosos dominem a sociedade como um todo. A história é bem mais séria do que você está imaginando. Eles dividiram o mundo em 7 áreas, que eles chamam de as 7 montanhas: governo, mídia, família, religião, artes, economia e educação. E o plano que já está em vigor é bem simples, que é colocar os cristãos em posições de poder em cada uma dessas áreas até dominar todas elas. É isso que eles chamaram de teologia do domínio. A ideia central é que enquanto o mundo estiver nas mãos dos ímpios, o mal vai governar. Mas quando os filhos de Deus tomarem o controle, o reino de Deus vai se estabelecer na terra. Parece loucura, né?
Coisa do Pink do cérebro querendo dominar o mundo. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? Tentar conquistar o mundo. O Pink e o cérebro. Mas foi exatamente isso que eles começaram a fazer. Primeiro com os políticos, depois com os empresários. E logo chegaram onde realmente importa, que é nas escolas. E você e eu sabemos que você não muda uma geração pela política somente. Você muda pela educação, que é a base da sociedade. Eles já sabiam disso e agora começaram a transformar a escola num laboratório do domínio do cristianismo. Criaram editoras cristãs, escolas confessionais com currículo próprio, movimentos contra o ensino científico, campanhas para censurar livros, autores e temas importantes, e tudo isso sob o discurso de liberdade religiosa. E eu também já falei sobre isso aqui no canal. Também vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, porque é super importante de você assistir para também trazer a discussão desse limite que parece que não existe, né? O que é e até onde vai essa ideia de liberdade religiosa? Porque a gente precisa fazer essas perguntas para as autoridades. É liberdade para quem? É liberdade religiosa para quê? Cometer crimes também está incluso nessa liberdade religiosa? Interferir na educação e na cultura de forma autoritária e impositiva também está incluso nessa liberdade religiosa? Liberdade para pensar? Não. Para ensinar? Também não. Para ter consciência de classe? Nem pensar. Agora, liberdade para continuar decidindo o que as pessoas aprendem desde pequenas dentro das escolas? Aí sim, essa liberdade religiosa é assegurada. Essa pode, né? E eu não sei qual é a sua idade, você que está aí me assistindo agora, mas aqui no Brasil isso começou nos anos 90 e anos 2000, que foi quando esse discurso chegou aqui pelas igrejas neopentecostais, junto com o moralismo importado dos Estados Unidos. A mesma narrativa. As universidades estão tomadas pelo demônio do marxismo. As escolas estão corrompendo as crianças. Precisamos limpar a educação. Eles estão destruindo os valores da Bíblia. Eles querem transformar os nossos filhos em drogados e homossexuais. Era exatamente o mesmo roteiro, só que traduzido para o português. Enquanto a gente achava que era só mais uma histeria religiosa que rodopiava, gritava nas ruas, roubava as aposentadorias das velhinhas pobres e inocentes, eles estavam, na verdade, plantando as sementes do domínio religioso sem a gente perceber. Porque quando esse projeto chegou no Brasil, eles encontraram um terreno perfeito. Um país majoritariamente cristão, já catequizado desde a colonização de Portugal e estruturalmente ferido. Um país que culturalmente estava recém-esmagado pela ditadura, que inclusive contou com o apoio massivo e declarado da igreja, e que já estava acostumado a obedecer e a ver a fé como solução para tudo. Aqui, o que nos Estados Unidos era uma estratégia de poder, virou um discurso de salvação nacional. Ser cristão era uma regra moral. Isso facilitava muitas coisas, e assim a montanha da educação começou a ser tomada pela religião. Devagar, sem alarde, disfarçada de moral e bons costumes, de valores, de crianças longe das drogas. Mas hoje a pressão do projeto de domínio religioso não faz questão nenhuma de cautela, muito pelo contrário. Agora que eles ganharam apoio político e financeiro, eles estão inclusive desafiando a Constituição e até indo brigar na justiça pelo direito de realizar culto nas escolas e universidades. E como parte da estratégia, eles criaram expressões novas para causar o efeito de inimigo a ser combatido. Ideologia de gênero, doutrinação marxista cultural, e eles usaram isso justamente para convencer pais e mães de que a escola agora é uma ameaça. E de repente, ensinar biologia virou ataque à fé pessoal. Ensinar sobre sexo e sexualidade virou promiscuidade. Ensinar filosofia virou rebeldia contra Deus. Você percebe o absurdo que é isso? Curiosamente, são os mesmos que gritavam por escolas sem partido, que se apresentavam como defensores da neutralidade no ensino. Mas a escola podia ter partido, desde que fosse partido cristão, evangélico de Deus acima de todos. O discurso da direita cristã sempre foi o mesmo: calar os professores e dar voz aos pastores. Era uma catequese institucional nas escolas. E quando eles estiveram no poder, eles controlaram secretarias de educação e começaram a ditar o que podia e o que não podia entrar no material didático. O presidente cristão, além dos mais baixos investimentos em educação da história, também foi o presidente
presidente que mais cortou verba da educação e da pasta de ciência e tecnologia desde 1999. Segundo o levantamento feito pelo Folha de São Paulo, foram mais de 113 bilhões de reais de corte no orçamento da educação nos 4 anos como presidente. E como se isso não fosse ruim o suficiente, eles também demonizaram as universidades, atacaram professores, chamaram pesquisadores de inimigos da família. Eles lutaram e lutam até hoje para deslegitimar os educadores no Brasil. O que aconteceu com a escola brasileira nesses últimos anos de governo cristão é, na prática, a execução clara do plano da teologia do domínio. Eles, além de destruir a educação e desqualificar o ensino, eles também domesticaram o conhecimento. O que torna tudo isso ainda mais perigoso e urgente é que o alvo nunca foi só a escola. O alvo é o tipo de mente que a escola forma. E esse é o ponto mais importante desse vídeo. A religião sempre soube que controlar o comportamento é fácil. O que dá trabalho é controlar o pensamento. E foi exatamente isso que ela aprendeu a fazer. Moldar a mente desde cedo para que a obediência pareça virtude e o questionamento pareça pecado. Isso está escrito, é ensinado e reforçado na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E é isso que o sistema religioso entendeu melhor do que ninguém. Eles sabem que não precisam convencer. Eles vão te assustar e você vai permanecer pelo medo. Não precisa entender, só precisa ter medo. Isso já é suficiente. E também porque eles não precisam provar nada. Como tudo é invisível, tudo é sobrenatural, basta repetir 1000 vezes até parecer verdade e pronto. Eles criam as verdades que você vai acreditar. E é assim que nasce uma geração inteira de adultos confusos, emocionalmente controláveis, politicamente ignorantes, sem nenhum interesse intelectual, cheios de dissonância cognitiva. Gente que defende o opressor achando que está defendendo a moral, a família, o homem de Deus. E é essa engenharia emocional que mantém de pé o projeto de poder do cristianismo. E tudo isso é muito preocupante, porque o Brasil está vivendo um apagão intelectual. A gente se acostumou a ver gente com diploma acreditando em terra plana, dizendo que os dinossauros estavam na Arca de Noé, políticos dizendo que o aquecimento global é invenção comunista, médicos religiosos negando vacina, psicólogos recomendando cultos e orações. Eu sei que isso é cômico, mas você precisa entender o quanto isso é trágico também. Tudo isso é consequência direta da invasão da religião na educação e não é de hoje. Como é que a gente passa a aceitar que a criança passe pela escola e não saiba a diferença entre conhecer e obedecer, entre a história e mitologia, entre a verdade e a ficção? Como a gente aceita que a criança passe pela escola e não saiba a diferença entre a teoria científica da evolução e a ideia da mitologia do criacionismo? A gente está voltando para um tempo onde a crença pesa mais do que o fato, onde um dogma vale mais do que a ciência, onde a visão moral religiosa tem mais força que a constituição de um país, enquanto países como a China, que investiram em educação laica, estão desenvolvendo ciência, arte, tecnologia e pensamento crítico, o Brasil segue discutindo se Adão e Eva tiveram outros filhos, se a mulher nasceu da costela do homem, se Jesus era preto, a marca da besta. Enquanto o mundo fala inteligência artificial, a gente tá aqui brigando para que as crianças aprendam biologia, respeito à diversidade, preservação do meio ambiente. Isso não é atraso cultural, isso faz parte do plano de domínio da religião em emburrecer e alienar a sociedade, começando lá na estrutura básica de formação, que são as escolas. E se a gente não entender que o que está sendo atacado não são os professores, mas a própria estrutura mental do brasileiro, a gente vai continuar sendo um país que tem medo da inteligência, medo de quem pensa demais, medo de quem questiona, medo do conhecimento, da tecnologia, da evolução. Se a gente não fizer nada, se a gente não falar sobre isso, o cristianismo político consegue o que ele quer, que é transformar a ignorância em virtude e o pensamento crítico em uma ameaça. E quando um povo começa a sentir vergonha de pensar, não tenha dúvidas, é um sinal claro de que a dominação deu certo. No final das contas, o que está em jogo não é só a escola, é o tipo de sociedade que a gente vai ser. Por isso eu sempre digo, e eu quero que você grave isso, lutar por uma educação laica de verdade, totalmente isenta da influência religiosa, não é uma questão de ideologia, é uma questão de continuidade como sociedade. Porque sem educação livre não existe pensamento livre. E sem pensamento livre não existe liberdade, não existe pluralidade, não existe democracia. O domínio religioso é antidemocracia.
O Brasil precisa despertar. E é por isso que eu tô aqui, para lembrar que a nossa salvação nunca vai vir da religião. Nunca veio e nunca virá. E toda vez que o religioso tentar calar o nosso pensamento, que a gente tenha coragem de responder com aquilo que eles mais temem, que é a razão, consciência e liberdade. E agora eu quero saber de você. Qual a sua crítica à influência da religião nas escolas? Você já está passando por isso aí na sua cidade? Escreve aqui nos comentários, eu leio pessoalmente cada um deles. E é com base no seu comentário, no que você me pede, que eu crio esses conteúdos aqui para você. Se você ainda não curtiu, já clica em gostei, se inscreve no meu canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo. E se você também tem coragem, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, porque esse é um debate super importante e que a gente não pode mais adiar. Obrigada por ter ficado até aqui. Vejo você no próximo vídeo. Desperta! Quero começar esse pós-vídeo agradecendo demais a você que assistiu até aqui, que deixou seu like, que se inscreveu e que tá com a gente nessa batalha contra o fanatismo religioso e a manipulação em massa. Se você ainda não é inscrito, clica agora no botão e ativa o sininho, porque o conteúdo que a gente traz aqui não passa na TV, não é discutido na igreja e não vai aparecer no sermão de domingo. A verdade aqui é crua, sem santo, sem véu e sem medo. E vamos nessa, porque agora o papo é reto e sem cortes. O que você acabou de ver não é exagero, não é teoria da conspiração. O que vimos com a Aline Câmara foi uma denúncia concreta sobre a infiltração do projeto cristão conservador dentro do Estado e da educação brasileira. Estamos falando de um programa estratégico arquitetado para criar gerações submissas, que aceitam, sem questionar, o domínio religioso com cara de lei divina. E a grande sacada é que essa galera tá fazendo isso pela porta dos fundos, vomitando doutrina como se fosse educação em valores, fazendo lavagem cerebral desde a infância. E enquanto uns estão preocupados em ganhar almas, eles estão ganhando poder político, poder econômico e principalmente controle social. Agora, vamos fazer o que a religião odeia: raciocinar. O vídeo mostrou que a construção da fé cristã não está preocupada com o bem-estar da humanidade, com a moral ou com a ética verdadeira. Ela está preocupada com o poder. Desde Roma, passando pelos reis, ditadores, lobbyistas, o cristianismo sempre se aliou a quem manda, não a quem precisa. Essa conversa de que Deus cuida é o maior golpe emocional já dado na história da humanidade. Porque enquanto você ora, eles legislam. Enquanto você diz amém, eles passam leis que protegem a igreja e ferram a sociedade. Enquanto você espera milagre, eles jogam você no fogo do inferno da ignorância de propósito. E sabe o que é pior? Tudo isso com aquela moralzinha fajuta, cheia de culpa, cheia de pecado, cheia de trauma. A fé cristã não liberta. Ela aprisiona, modela e obedece. Ensina você a não pensar, a não questionar, a aceitar sofrimento como plano divino, enquanto os líderes vivem no luxo, no conforto e na impunidade. Quem sofre é você. Não é o pastor, não é o padre. O preço da obediência religiosa é você viver com medo do castigo de um ser invisível, enquanto aceita o abuso visível dos homens que dizem representar esse ser. Aline falou com precisão sobre a pedagogia da submissão. A escola cristã não prepara para pensar, prepara para obedecer. E é por isso que eles insistem tanto no domínio da educação, porque se formarem mentes críticas, o sistema desaba. O cristianismo nunca sobreviveu ao raciocínio. Basta estudar a Bíblia com honestidade intelectual, que ela desmonta sozinha. Basta comparar o discurso com a prática, e você vê que não há amor ao próximo, há obediência a um líder. A religião é um excelente negócio, para quem comanda. E antes que alguém venha com aquele papo furado de que sem Deus não existe moral, já vamos deixar claro, moral não é monopólio de livro sagrado. Moral vem da empatia, do convívio humano, da capacidade de sentir a dor do outro e agir para reduzir o sofrimento. Não precisa de céu ou inferno para ser uma boa pessoa. Aliás, quem só faz o bem por medo de punição divina, esse aí não é bom. Esse é covarde moral. Respeito é o que define caráter, não fé. A verdade é essa, minha gente. O cristianismo se vende como cura, mas opera como veneno. Ele é o vírus que se disfarça de vacina.
Enquanto você acredita que está sendo salvo, você está sendo usado. Enquanto acredita que está servindo a Deus, você está servindo ao sistema que enriquece pastores, manipula massas e controla governos. E aqui eu deixo o recado: a rebelião é intelectual, emocional, ideológica, no melhor sentido da palavra. A rebelião é contra tudo que quer nos manter de cabeça baixa, de olhos fechados e com medo. A rebelião é contra a máquina de fé que cobra o dízimo da sua liberdade de pensar. E como disse Aline com toda a força, ninguém vai nos desprogramar se a gente não quiser se libertar. Mas se você tá aqui, se tá nesse canal, é porque já começou. E ninguém mais te para. Termino com um pedido. Compartilha esse vídeo com força. Nos grupos, no WhatsApp da família, no grupo da igreja, no trabalho, onde for. Vamos espalhar a verdade como eles espalham o medo. Se é guerra espiritual que eles querem, é guerra espiritual que vão ter. Só que baseada no pensamento, na ciência e na coragem. O mundo não muda com oração. O mundo muda com ação. E a nossa ação é agora. Até a próxima, rebeldes. Aqui não tem fé cega, tem visão clara. Não tem pastor, tem reflexão. Não tem obediência, tem liberdade. E lembre sempre, o ateísmo não é rebeldia, é lucidez.